Olá pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar aqui mais uma mentoria ao analista master de licitação. Eu vou chamar aqui a primeira aluna de hoje, a Jo. Deixa eu localizar a Jo aqui, mandar um invite para ela e a gente já vai iniciar aqui a nossa mentoria. Tá aqui a Jo, vamos lá, encaminhado. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui começando esse feriado, né, com a nossa mentoria aqui do analista de licitação. Vamos só aguardar. Gente, então aqui recados importantes, tá? Enquanto eu aguardo aqui a Jo entrar para iniciar aqui a nossa mentoria, eu quero já avisá-los, né, que lá na minha bio, na minha descrição, você tem ali o link para se inscrever na jornada do analista de licitação, né? Como que vai funcionar a jornada do analista de licitação? É um evento que é online, é gratuito, você não paga nada para participar e vai acontecer do dia 22 até o dia 28 de novembro. Então, você que está chegando aqui agora, se você realmente está comprometido em aprender uma carreira para se tornar um analista master de licitações, para faturar acima de 10 mil reais por mês, para trabalhar da sua casa. Nessa jornada é um evento compactado em uma semana, com muito conteúdo, tá? Nós teremos 3 aulas, 4 encontros ao vivo. Eu já liberei para vocês a agenda, então você que já se inscreveu, tá? O link tá lá na minha bio, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Você vai ser direcionado para o meu grupo silencioso do WhatsApp, onde eu já estou mandando ali informações importantes, áudios importantes, para como você pode aproveitar ali ao máximo, tá? A jornada que vai começar agora em novembro, dia 22 de novembro. Lá também você vai ter todos os materiais que são enviados tanto para o seu e-mail, que você se inscreveu, e também dentro do grupo silencioso do WhatsApp. E aí, algumas pessoas me perguntam, Flávia, mas o grupo não vai ser aberto? Não, porque eu preciso te mandar informações importantes. Então, o grupo ele é silencioso, porém, no dia 22 de novembro, a gente vai iniciar a nossa comunidade secreta do Facebook, que vai ser o seu canal de comunicação. Dentro da comunidade secreta do Facebook, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, com a minha equipe e também conversar com os demais alunos que estão participando ali da jornada e que têm o mesmo objetivo que você, que querem se tornar analistas masters de licitações, que querem trabalhar de casa, que querem faturar acima de 10 mil reais por mês, tá? Então, fazendo aqui um rápido panorama, deixa eu só mandar novamente aqui para a Jo, ela não entrou ainda. Deixa eu só ver aqui. Mandar novamente aqui para ela. Não, acho que se ela não estiver localizando, eu logo vou ter que chamar o segundo aluno, tá? Acho que o Carlos já deve estar por aí também. Às 9h20, né? Vamos ver. Vou tentar de novo aqui, pessoal. Bom dia, Mário. Como é que tá aí? Tudo jóia? Então, vamos lá, pessoal. Fazendo um rápido panorama, enquanto eu aguardo aqui a nossa primeira aluna de hoje. Logo na aula 1, né? O que você vai ter na aula 1? Na aula 1 da jornada, você vai aprender qual que vai ser o seu papel como analista master de licitações. Bom dia, Júnior! Como é que você tá? Júnior Tubarão também, seja muito bem-vindo. Então, logo na primeira aula, você vai aprender como que você pode se tornar um analista master. Qual que é o seu papel? Qual que é a sua função? Muita gente tem dúvida, como é que eu posso trabalhar como analista master de licitações? Então, lá, eu já vou te mostrar 3 perfis, 3 formas pelas quais você pode atuar como analista de licitação. E na aula 1, a gente já faz um exercício de análise de perfil para ver qual o perfil que se enquadra melhor, né, na sua vida, né? Como é que você quer na sua rotina, já que a carreira do analista master é uma carreira que você pode adaptar à sua rotina. Então, Flávia, eu tô desempregado, posso ser analista master? Pode. Flávia, eu tô empregado e preciso fazer uma transição de carreira, posso começar a ser analista master ali no meu período vago, até fazer a transição? Pode. Então, tudo isso, bom dia, Silvia, bom dia, Cássio, seja muito bem-vindo. Tudo isso, então, você vai já aprender na aula 1, para você já sair na aula 1 com o seu plano de carreira customizado, né? Definir se você vai atuar como um analista master que representa empresas, se você vai ser um analista master que representa a sua própria empresa. São várias as formas de atuar. Então, a carreira ela serve tanto para você que não quer abrir empresa, não quer abrir CNPJ, ou para você que quer abrir uma empresa, quer vender diretamente seus produtos, seus serviços ali para o governo, tá? Tudo isso, então, você aprende já na aula número 1. E mais, na aula 1, eu já vou te dar um tutorial
chamado Oceano Azul de Infinitas Possibilidades, ou seja, é um tutorial passo a passo para você entender como que você vai ir atrás e conseguir os editais, que são as oportunidades de vendas para o governo, tá? Tanto de produto, quanto serviços, quanto obras, quanto locações, em todos os segmentos. A gente vai aprender melhor também quais são os segmentos, o que o governo compra, o que o governo contrata. Você vai entender que como analista master de licitação, você vai conseguir participar de licitações de qualquer segmento, né? Uma vez que você vai dominar o GPS do analista master, que eu vou começar a te ensinar na jornada do analista de licitação, e que isso vai servir para qualquer segmento que você for trabalhar, que você for atuar. E já na aula 1 também você aprende as oportunidades que você tem ainda com a nova lei de licitações. A gente está no momento de transição, então ainda nós temos 5 meses onde a legislação atual ela vai ser aplicada. E na próxima, né, nos próximos ali a partir de abril de 2023, a gente vai ter as oportunidades só dentro da nova lei, da Lei 14.133. E você pode ficar tranquilo que você não precisa decorar a legislação, nada disso. Você só tem que saber onde conseguir informação. E é onde conseguir informação, um local seguro para isso, que eu vou te explicar durante as aulas da jornada, que começa no dia 22 de novembro, tá? E essa é uma oportunidade, então, muito significativa, porque você que souber agora se posicionar como analista de licitação, você já vai conseguir prestar os seus serviços e você vai pegar essa carreira bem nesse momento de transição, onde os empresários que já não sabiam como participar de licitações do regime anterior, né, você vai ser muito útil, porque você já vai trazer a possibilidade de participar das licitações de forma segura, com conhecimento no regime atual e também no novo regime. Então, esse é o momento mais fértil para quem realmente quer se tornar um analista de licitação. Sem dúvida nenhuma, é o momento mais fértil para quem quer se tornar analista de licitação, porque, veja só, mais de 90% das empresas no Brasil, abertas, isso é um estudo do Sebrae, tá? Elas não participam de licitações por falta de conhecimento. Imagina agora com a nova lei de licitações, e aí que entra o seu trabalho como analista de licitação. E logo na aula 2 da jornada, eu vou também mostrar como que você pode ganhar ainda mais, escalar ainda mais rápido a sua carreira, participando das oportunidades para as pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, MEI, como que isso pode amplificar ainda mais os seus resultados. Para você que tem alguma dúvida se você vai conseguir clientes, na aula número 2 você já vai aprender exatamente o passo a passo para conseguir os seus clientes, conquistar os seus clientes, tá? E na aula número 2 você vai receber um download, um roteiro completo de como você conquistar os seus clientes, fidelizar os seus clientes, que é a mesma carta de apresentação que eu uso e eu vou disponibilizar gratuitamente para você. Então, se você aplicar o passo a passo da jornada, você já sai na semana da jornada com os seus primeiros clientes em mãos, tá? Não tem desculpa, só tem que aplicar o passo a passo, tem que participar das aulas, tem que efetuar os exercícios. E na aula 3, você aprende, a aula mais importante, a como disputar um pregão eletrônico na prática, com todos os cuidados que você tem que tomar. Na aula 3, você também vai aprender como se posicionar aí na sua carreira como analista de licitação, tá? E tudo isso, então, a gente tem durante a jornada. E além dessas 3 aulas que são obrigatórias, são 4 encontros ao vivo, onde a gente vai falar de prospecção de cliente, vamos falar da nova lei de licitações, dispensas eletrônicas, tudo que está hoje, que vai te ajudar a escalar mais rápido a carreira para um analista master de licitações. Então, você vai ter tudo na jornada, é tudo comprimido, tá? Bom, pessoal, a primeira aluna, ela não apareceu, ela teve alguma dificuldade aqui, tá? Tá falando que não tá aparecendo a live para ela. Então, eu vou chamar aqui o segundo aluno, tá? Deixa eu chamar aqui o segundo aluno, deixa eu ver se ele já tá online. Vamos chamar aqui o Carlos. Deixa eu ver aqui o Carlos. Mandar aqui invite. Vamos ver aqui se eu consigo localizar, tá? Não deu certo aqui com a Jo. Ela falou que tá tendo algum problema aqui, não tá aparecendo a live pra ela, não sei porquê. Manda aqui para o Carlos. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o Instagram dele, qual que é. Ver se a gente consegue antecipar aqui, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode ir escrevendo aí, até a gente aguardar o Carlos entrar.
eu já vou respondendo para vocês, tá bom? Vamos ver. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. A gente teve algum problema aqui, não tá conseguindo entrar. Vamos pro próximo aluno aqui. Deixa eu ver se ele já tá online, a gente já começa com ele. Só um minutinho, tá, pessoal? Deu um problema aqui com a primeira aluna, a gente tá só chamando o segundo aluno aqui pra já antecipar. Samanta já entrou, né, Samanta? Daqui a pouco é você. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Vamos ver aqui. Aqui, vamos lá, o Carlos apareceu. Vou começar aqui. Antecipar dele, a gente antecipa a sua também, tá bom, Samanta? 15, 25, 35, 45. Que bom que a Samanta já tá aí, a gente consegue antecipar a sua também. Carlos, só a câmera tá ao contrário. Agora sim. Oi, doutora. Bom dia, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tô tranquilo. Tudo jóia. Carlos, que bom que você já estava ao vivo. Aconteceu algum problema aqui com a primeira aluna. Então, você e a Samanta, que são as próximas, a gente já antecipa. Então, a gente vai com você até 9h45. A Samanta Tá já certo. está aí online. Samanta, 9h45 a gente entra com você, tá? Carlos, vamos lá. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo aqui. Estudando bastante, tô aproveitando o curso da professora. Que E, bom. na verdade eu tô um pouco que mesclando, doutora, porque hoje eu sou funcionário público. Hoje eu trabalho numa prefeitura e eu conheci o curso justamente no YouTube, Poxa. por alguns anúncios que apareceram, procurando a respeito disso. Por quê? Eu recebi uma proposta do prefeito local de fazer parte da nova comissão de licitação, da nova lei. No caso, mais especificamente, para ser o agente de contratação. Poxa. Eu já faço parte da comissão da CPL, mas não tão atuante assim. Agora, com essa nova lei, ele me convidou para ser o agente. E eu não queria aceitar sem antes conhecer bem onde eu estava pisando. E aí eu estava procurando conhecer mais sobre o assunto, e onde me apareceu o anúncio da professora. Aí eu me interessei muito, por ser uma área até paralela ao que eu estava procurando, e fui conhecer. Conversando com a minha esposa aqui, eu achei muito interessante. Foi onde eu decidi me envolver realmente com o curso do analista master de licitação. E está sendo excelente assim o aprendizado. Posso dizer que está cooperando pelas duas áreas. Meu interesse realmente é aprender a ser um analista master mesmo, e com o tempo assim migrando gradativamente só para essa carreira. Então eu estou tentando no momento aprender e conciliar as duas coisas, mas com foco realmente na área de analista master de licitação. Perfeito, Carlos. Olha, tem muita gente, tem muitos alunos que estão exatamente nessa mesma situação que você, que são servidores públicos e também querem migrar para o outro lado da mesa, né? Porque a gente sabe que, eu sempre falo, viu, Carlos, que os servidores públicos, eu trabalho com servidor público há 23 anos também, que eles são os heróis da licitação. Eu tenho muito respeito pelos servidores que trabalham com licitações, defendo muito vocês.
porque eu sei a responsabilidade, o peso do trabalho e também a necessidade, né, de quem realmente, mais de 99% dos servidores que eu tenho contato, ali querendo fazer a coisa certa, do jeito certo. Então, eu tenho profundo respeito, profunda admiração. Mas a gente sabe que quando a gente fala em escalar a carreira, e quando a gente fala em ganhos financeiros, sem dúvida a carreira do analista master de licitações, ela tem muito mais a oferecer. Então, tem muitos alunos exatamente nesse mesmo patamar que você vindo migrar, já se programando para fazer essa migração. E, Carlos, deixa eu só entender um pouquinho mais. Qual que é a sua idade? Eu tenho 29 anos. 29. Qual que é a cidade que você fala, Carlos? Eu moro em Duartina, interior do estado de São Paulo. Duartina? Isso, exatamente. Você sabe quantos habitantes tem aí? É Sei. pequena a cidade? É pequeno, tem mais ou menos uns de 10 a 12 mil habitantes só. É pequeno. Olha que bacana, de 10 a 12 mil habitantes. E isso não muda nada, viu, Carlos? É uma dúvida comum se, por ser de Uhum. cidade pequena, vai prejudicar a carreira. E com as licitações eletrônicas não muda absolutamente nada se você está na capital de São Paulo, se você está em uma cidade pequena, que nem no seu caso 10, 12 mil habitantes. E, Carlos, então, excelente, seja muito bem-vindo. Vamos lá, então, tem algum tema que você quer bater um papo aqui com a gente? Trazer Tem, eu aqui para a gostaria discussão? justamente disso mesmo, da prospecção de clientes, assim. Eu estou mais ou menos no módulo 6 do curso da Uhum. professora já. Já colhi bastante frutos, assim, eu estou aproveitando muito. A minha intenção no momento não seria licitações presenciais. Eu me interessei muito pelo curso da professora, justamente visando a nova lei, e tudo eletrônico, tanto pregão como concorrência. Então, foi do que mais me chamou a atenção, assim, e eu fiquei muito interessado por isso. Justamente pela prospecção de clientes, professora, por questão da cidade ser pequena, igual eu estava falando com a professora. Entendo que é possível atuação no Brasil inteiro com a modalidade agora eletrônica, igual eu estou falando para a senhora, foi isso que realmente me chamou muita atenção. Essa possibilidade dessa gama de atuação agora ser o Brasil todo. Mas, sendo só pensando aqui no meu local agora, na minha cidade, por exemplo, no qual conheço algumas pessoas que são empresários, seja na área de mercado ou construção civil, lojas de materiais de construção. Como, por exemplo, assim, eles poderiam, num contato bem inicial, confiar em mim, por exemplo, sem me conhecer, sem Uhum. ter um conhecimento meu, que eu sou analista master, por exemplo, deixar tudo na minha mão. Como que eu poderia ter essa autonomia deles terem essa confiança em mim no contato inicial, assim? Perfeito, vamos lá. Então, Carlos, o primeiro passo aqui, tá? E depois eu vou te dar algumas dicas também, porque ó, você já está no módulo 6. Você se Uhum. inscreveu no desafio que começou ontem? Então, eu não consegui escrever porque eu não vou conseguir chegar no módulo 9. Então, por isso eu não consegui me inscrever Não, nele. mas tem as etapas. Por exemplo, a gente tem essa semana para finalizar até o módulo 4 e depois, quando a gente começar a etapa 2 que a gente vai até o módulo 8. Então, já Entendi, eu acabei. se programa, ó, fala depois com a Sofia que a gente vai ver se Tá, dá tempo de te colocar aí tá nesse legal. desafio, tá? Me manda uma mensagem Tá. depois no box. E Uhum. vamos lá, cara. Então, mas vamos aqui que eu vou te auxiliar, tá? Primeiro ponto é o seguinte: quando eu falo, Carlos, de técnica validada, né? É aquilo, né? A Flávia é ditadora, a Flávia é autoritária? Não. É porque realmente eu tenho consciência de que quando eu comecei a trabalhar em 1999, lá eu cometi muitos erros. Eu perdi muito tempo, Carlos, por falta de uma técnica. Eu não tinha um método para seguir, não tinha uma técnica para seguir, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa de eu chegar na academia, não sei nada de musculação, e eu falo assim, ó, não quero que o professor me dê um treino. Eu vou treinar aqui do jeito que eu sei. Aí todo dia eu vou lá e treino todos os músculos do meu corpo todo dia. Qual que vai ser o resultado disso? Não vou ter resultado nenhum. Eu vou me lesionar, eu vou me machucar. Por quê? Porque tem regras para seguir ali dentro do exercício físico. Você treina um músculo, você tem que dar 48 horas de descanso para aquele músculo. Ou seja, eu pegando o treino com o meu professor, com certeza, professor que já passou pelas técnicas, já validou, eu vou ter um resultado mais rápido em menos tempo. E a mesma coisa acontece na prospecção do cliente. Qual que é o grande erro? Eu não estou falando que é um erro seu, Carlos. Sim, Falando com outros alunos, né? Às vezes eu começo a falar com aluno porque você ainda não começou a prospecção. Você está me fazendo sim. uma pergunta, a gente está conversando. Mas tem aluno, Carlos, que chega para mim e fala: Flávio, eu tentei fazer a prospecção e não deu certo. Aí eu pego e falo: beleza, abre aí, vamos ver o que você fez. Ah, eu fiz isso, isso, isso. Quer dizer,
nada das técnicas que são ensinadas dentro do curso, que são ensinadas dentro do desafio. Então, por que que não deu certo? Porque quando você tenta criar uma técnica do nada ali da sua cabeça, você pode dar certo e pode não dar, mas as chances são que você vai acabar dependendo da sorte. Olha, deu sorte, aquele lá conseguir fechar. Então, o que que a gente fez aqui? Aqui, Carlos, desde 1999, todos os erros que eu cometi lá e que eu não quero que vocês cometam para vocês terem velocidade nessa prospecção. Então, sempre quando eu vou trazer uma técnica de prospecção de clientes para vocês, seja no curso, lá no módulo 9, ou seja dentro do desafio, são técnicas que já foram implementadas, foram testadas, e a gente traz só o filé mignon. A gente traz realmente o que tem resultado, tá? Então, como que vai funcionar? Flávia, como que aquela pessoa vai confiar em mim? A gente tem modelos, a gente já tem tudo scriptado, né? Nós temos scripts de apresentação, onde o primeiro passo, na verdade, é você apresentar para aquele cliente a oportunidade, né, dentro do digital. E nessa carta de apresentação que eu libero para você, tem cartas de apresentação, tem um e-book de apresentação, tem roteiro com técnicas de abordagem, quando a pessoa ainda não participou de licitação, quando ela já participa de licitações, quando ela já é atuante. A gente tem formas de abordar cada um desses clientes. A gente tem modelos para apresentar a oportunidade para cada um desses clientes. E o passo mais importante, Carlos, é que eu não estou puxando sardinha para mim, não, mas a apresentação, a sua apresentação como analista master de licitações. Olha, eu sou analista master de licitações. Eu estou dentro da formação da Viane Consultores, que é notoriamente especializada desde 1989. A pessoa clicou ali, vai aparecer tudo que ela precisa saber. Então, você vai se apresentar como sendo um mentorado dentro de uma mentoria aqui, que você não está sozinho, que você tem, além do conhecimento como analista master de licitação, você tem ali todo o suporte que você precisa durante uma licitação que você vai participar, durante dúvidas que vão surgir. E isso, Carlos, o que eu estou te trazendo aqui, quando a gente vai para o desafio, só para você ter uma ideia, mais de 90% dos alunos que vão para o desafio, eles nunca participaram de licitação. É a primeira vez que eles estão participando disso. Claro que a gente tem ali alunos que já participam, já são até experientes. Tem aluno que já participa há 20 anos de licitações, mas não consegue performar por não utilizar uma técnica mais eficaz. E aí, quando ele entra no método, ele entra no desafio. No primeiro desafio, muitas vezes, ele já se torna tubarão. Já tem o seu faturamento ali em 30 dias do desafio, bem mais de 10 mil reais por mês, né? Foi o caso da Marlene. A Marlene já trabalhava. No último grupo de desafio, ela conseguiu 40 mil reais líquidos, só das comissões, fora as mensalidades dos clientes que ela fechou durante o desafio. Isso aqui é só um exemplo, tá, que eu estou dando para você. Mas o que eu quero dizer com isso? É que é uma técnica validada. Mesmo que você nunca participou, e esse é o medo comum, Flávio, eu vou me mostrar sem experiência. Mas não é isso que o cliente está buscando. O cliente, ele busca segurança. E quando você se apresenta, quando você apresenta até mesmo o seu certificado, você pode utilizar o seu certificado de analista master de licitação para fazer essa apresentação. E junto com os modelos que tem lá no módulo 9 do curso, os modelos que tem no grupo de desafio para fazer essa apresentação, você já traz toda a segurança que aquela pessoa precisa. E assim, Carlos, eu não vou mentir para você. Não existe 100% de conversão. Como assim, Flávia? Qualquer pessoa, vou começar a vender aqui, agora vou abrir aqui vou começar a vender produtos da Avon, por exemplo. Eu falo com 10 mulheres, não são as 10 mulheres que vão comprar de mim. Elas não vão, eu posso estar com um produto top de linha, posso estar com uma maquiagem aqui da MAC, que é a melhor que eu falei, com 10 mulheres. Não são as 10 mulheres que vão comprar em mim. Então, o que a gente faz? A gente usa uma técnica de quantitativo. Você aplica exatamente essa técnica de prospecção junto com os modelos que você tem no módulo 9 do curso, modelos que você tem no grupo de desafio, só que você tem que mandar para no mínimo 10 possíveis contatos por dia. E a gente faz isso durante o desafio. Na primeira semana do desafio, os alunos que aplicam encaminhando para pelo menos 10 contatos, eles já saem no final do desafio com 1, 3, 5, 13 clientes, tá? E clientes desconhecidos, Carlos. Não estou nem falando da prospecção interna, que é aquela que a gente faz com amigo, parente. Estou falando com desconhecido mesmo, empresários em geral. E é por isso, dentro dessas estatísticas que eu posso te falar, que a técnica de prospecção funciona, mesmo que você não tenha experiência. Isso é uma crença, vou falar que é uma crença limitante, né? A pessoa fala, mas eu ainda não participei de nenhuma, o cliente não vai me querer. Isso não acontece. Desde que você aplique
seguindo ali aquele roteiro e que você encaminha ali, a gente faz isso no desafio, 10 possíveis clientes por dia, durante 7 dias é obrigatório. Cheguei nos 7 dias, já conseguiu a quantidade de clientes que eu quero, o aluno pode parar. Se ele quiser mais clientes para ter uma gordurinha extra, eu sigo com ele pelos próximos dias fazendo a mesma aplicação, para que no final do desafio você tenha uma carteira de clientes e tenha ali uma gordurinha extra. Então, Carlos, o primeiro ponto é assim. Você já falou para mim que você vai focar nas estações eletrônicas, que você não Isso. pretende focar na presencial. Então, você não precisa se preocupar em fazer a prospecção só na sua cidade, tá? Você vai utilizar as técnicas que a gente usa no desafio, são 6 formas de prospecção e você vai angariar clientes ali do Brasil todo. Então, só respondendo objetivamente. Utilizar os modelos, os scripts que estão lá no módulo 9, os scripts que estão no desafio. E também, quando surgir a necessidade do cliente perguntar quem é você, tá aqui, ó, eu sou analista master de licitação, tá aqui meu certificado, os alunos usam essa certificação, inclusive no script já vem escrito isso, você já vem se apresentando como analista master dentro da mentoria da Viane Consultores, dentro da mentoria da Flávia Viana, porque isso já vai te dar ali todo o suporte que você precisa durante. E aí, Carlos, o que vai fazer você fidelizar o seu cliente? Os resultados. Os resultados. Novamente, não tem 100% de conversão. Não são todas as licitações que eu participo que eu vou ganhar. Mas eu aumento significativamente o número de licitações que eu vou ganhar utilizando as técnicas do analista master. E a partir do momento que você traz resultado para o seu cliente, é isso que vai fidelizar ele com você. Não tem outro caminho. É o resultado e com segurança, né? Com o seu conhecimento sendo aplicado do jeito certo, você está fazendo tudo certinho, buscando conhecimento antes de partir para a prática. Isso é fenomenal, isso é fantástico, porque isso vai te dar segurança, vai te dar credibilidade e vai fazer com que você também tenha o seu reconhecimento frente aos seus clientes, não só pelo resultado, mas pela segurança que você vai ter ao participar ali daquelas oportunidades. Entendi, doutora. É bem isso mesmo que eu estou buscando realmente conhecimento para poder entrar com. Eu falo com minha esposa aqui, eu quero ser pleno. Eu quero ser pleno no conhecimento para eu poder entrar bem seguro no que eu quero. Por isso que eu escolhi as modalidades eletrônicas, porque o meu propósito desde quando eu vi os primeiros vídeos da professora no YouTube, seria realmente atuar no Brasil inteiro. Então eu tenho a intenção de prospectar isso sim, o Brasil inteiro, não só na minha cidade. Eu perguntei para a professora na minha cidade porque seria o meu ponto inicial aqui com pessoas que eu conheço. Mas o propósito meu sim é o Brasil inteiro, sim. E, Carlos, nada impede que. Flávio, já tenho aqui alguns conhecidos, né? Já tenho alguns conhecidos aqui. Nada impede que você comece com eles e que, dependendo do segmento do seu cliente, ele não está adstrito a participar das estações somente aí na sua cidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Quando a gente fala de compra e venda de produtos, nada impede do seu cliente tá aí em Duartina, é Duartina, né? Isso, Duartina, é isso. e ganhar uma licitação aqui na capital, porque o que ele vai ter que fazer só é calcular o frete do envio, né? Quando a gente fala de envio, pode ser, por exemplo, pelo correio, pode ser por transportadora, e ele vai calcular esse envio, quanto que eu vou gastar com frete, quanto que eu vou gastar com esse envio. Então, nada impede de você também começar com os clientes da sua cidade e que eles vão poder participar de licitações ali em qualquer lugar do Brasil. Como é que funciona no caso de serviço? No caso de serviço, às vezes o cliente, ele quer, eu quero participar na minha cidade, por quê? Nada impede também que eu estou em São Paulo, eu ganho uma licitação de serviços em Belo Horizonte e eu tenha uma equipe lá também para prestar os serviços para mim. Então, isso também não é inviável, não não. E quando é serviço não dá. Dá sim, tem muitos clientes meus que fazem isso. Só que, é claro, o cliente ele tem que estar ali predisposto a também ter uma equipe que vai atuar lá. Então, ele pode pegar uma equipe local lá de Belo Horizonte para prestar ali o serviço, para fazer o serviço, por exemplo, serviço de limpeza. Vou montar aqui um grupo de serventes. Tenho os meus serventes aqui em São Paulo e tem lá em Belo Horizonte, eu posso ter uma equipe também de servente que está trabalhando para mim, em nome da minha empresa. Então, não é inviável. Então, vai depender muito do que o seu cliente quer. Do seu cliente chegar e falar, não, eu quero na minha região. Não, pode abrir para o Brasil todo. E aí você vai segmentando, vai buscando as oportunidades da forma que ele quiser trabalhar, né? O cliente, nesse ponto, ele pode escolher. Entendi. Outra coisa que eu ia perguntar para a senhora em relação a editais, a publicação dos editais. Por exemplo, o meu município, ele utiliza um sistema próprio. Eles contrataram um sistema de pregão,
E eles publicam, sim, no Diário Oficial Estadual, no Diário Estadual, do Municipal também, Jornal de Circulação. Eu falo assim, se eu fosse trabalhar com esses clientes aqui, locais, conhecidos meus da cidade. A senhora está ouvindo? Tô escutando. Tá. Tô ouvindo sim. Eu falo assim, se eu fosse trabalhar com os clientes locais aqui da cidade, onde eu poderia estar filtrando esses editais, mesmo que porque assim, a cidade onde eu trabalho, ela não publica, por exemplo, no PNCP ainda, não publica nisso, mas elas não publicam no Comprasnet, por exemplo, ela não publica nesses sites assim mais de grande vulto de pesquisa. E tem cidades vizinhas, aqui onde eu moro, que o raio de quilômetros são poucos, então os clientes seriam fáceis, por exemplo, a entrega, a questão dessa logística. Como faço para... É manual mesmo? É olhando em cada portal da transparência das cidades? Como seria? A senhora tem uma ideia disso? Perfeito, vamos lá. Olha, a primeira dica, na verdade, tem duas formas de você fazer isso, tá, Carlos? A primeira é manual na unha e a segunda é a informatizada. Eu vou te explicar como é que funciona. Sempre, e aqui eu estou partindo do pressuposto que você falou que você quer licitações eletrônicas, né? Então, sempre quando a gente fala de licitação eletrônica, ela acontece por algum portal. Então, pode ser que os seus municípios ali do Artina, os municípios aí ao lado, pode ser que eles não utilizem o Comprasnet e tá tudo certo, porque eles não são obrigados, né, a utilizar o Comprasnet, apesar de ser gratuito, apesar de muitos municípios lá tem já um número muito grande de municípios, mas não são todos. Então, ele pode ter um portal, inclusive um portal privado. Privado que eu digo é o seguinte, uma empresa privada que faz a gestão, como, por exemplo, acontece com o portal de compras públicas. Então, o primeiro passo, quando a gente fala sem custo nenhum, né, na unha ali, é você buscar no portal onde o pregão vai acontecer. Isso é muito fácil de você identificar. Por exemplo, eu quero saber da prefeitura aqui de Duartina, onde eles fazem as licitações dele. Você entrando no site da prefeitura, lá também vai ter uma aba de editais. Primeiro passo, né? O site do órgão sempre vai trazer, apesar de não ser uma obrigatoriedade da 8666 ou da 10.520, virou meio que uma praxe mesmo, uma regra que, como eles publicam no portal do pregão eletrônico, acaba já publicando no site oficial do órgão também. Então, você entrando no site do órgão, vai ter uma aba assim, licitações. Lá você já consegue baixar o primeiro edital, você já vai ver qual que é o portal onde acontece a licitação daquele órgão, tá? E aí, assim, para um primeiro momento, Carlos, não é inviável. Eu tô te falando isso porque praticamente todos os meus alunos, eles chegaram ao patamar de um master com faturamento acima de 10, buscando na unha, tá? Mas depois do primeiro passo, e eu sempre recomendo isso para os alunos, é a gente pensar para você poder utilizar o seu tempo na estratégia. Né? O seu tempo ele é caro. Ele é caro. Você, como analista master de licitações, o seu tempo ele é caro. Ou seja, na estratégia de participação, na análise do edital, na confecção de impugnações, na confecção de recurso, análise de concorrentes, que são as coisas que você não pode terceirizar, que vão depender absolutamente de você. Mas a busca do edital, ela pode ser terceirizada. Para quem que a gente terceiriza? Então, tem empresas que fazem a busca dos editais, inclusive, isso também é uma novidade que eu já vou trazer aí para os alunos, Carlos, nos próximos meses. Eu já estou fechando algumas parcerias com algumas empresas que fazem essa busca. Então, eu estou brigando ali por descontos para vocês, estou brigando por um tempo de gratuidade para vocês testarem um tempo maior. E logo, logo eu vou fazer a indicação ali dentro da plataforma. Para quem quiser, tá? Não é obrigatório, mas para quem quiser. Existem, então, algumas empresas, né? A Viena não faz isso, mas existem algumas empresas que buscam os editais para você e aí depois eles te mandam ali no seu e-mail. Então, você pode, dependendo do sistema, buscar por região, você pode buscar por órgão, você pode buscar por segmento. Então, eles fazem esse trabalho para você, mandam ali para o seu e-mail e aí é uma etapa que você, você conseguiu pular. Então, eu não vou perder tempo na busca dos editais. Vou focar na estratégia de participação, tá? Enquanto você não faz isso, seria entrar no órgão, verificar qual que é o portal de pregão eletrônico que as licitações são publicadas, porque você pode baixar diretamente do portal quando você vai fazer a pesquisa. Descobri que eles usam aqui o Licitações Z, do Banco do Brasil. Então, bora buscar no Licitações Z. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo seria realmente essa informatização. Esses sistemas que vão te encaminhando as licitações por e-mail. Entendi. Carlos, desculpa. Isso daqui que a gente está falando é pelos próximos 5 meses, tá? Porque Tá legal.
a partir de abril, vai estar tudo no PNCP, né? Fora os municípios pequenos que nem o seu, que eles têm ainda 6 anos para começar a publicar no PNCP ali até 20 mil habitantes. Então, aí, talvez... Mas aí você já utilizando essa estratégia, você já vai saber quais são os portais que eles estão utilizando. Sim, sim, entendi. Então, o município aqui eles não utilizam ainda, mas essa era a minha dúvida mesmo, porque eu já andei correndo alguns editais aqui na região da cidade para poder entender isso mesmo. Eu vi de forma manual como poder estar engajando esses clientes, aproveitando os editais de publicação de citação. Então essa era a minha dúvida inicial mesmo. Perfeito, Carlos. Manda depois uma mensagem para a Sofia lá que a gente vai te Por onde inserir eu ali mando, doutor? no WhatsApp. Ela conversou com você, você agendou com Ah, ela, não sim, agendou? foi Mentoria? com ela. Aham. Isso. Manda uma Tá, mensagem para ela, porque você não pode perder esse desafio. Você já tá no módulo 6 aí, sim. já dá para entrar com certeza nesse desafio e já render seus frutos aí a partir de agora. Então, eu vou mandar para ela. Que nem eu falei para a senhora, eu trabalho na prefeitura e eu sou contador também. Eu vi alguns vídeos da senhora com contadores e tudo mais. Então, eu me interessei muito também. É uma área que tá me pegando muito assim por interesse mesmo. Você sabe que como contador, Carlos, um ponto importante para você seria até a questão da planilha de custos, porque como Uhum. acaba que o empresário ele acaba dependendo muito do contador para análise ali dos custos, né, preenchimento de planilha, é muito bacana você também ficar de olho lá dentro do curso de formação, Eu você vi. tem um curso bônus de planilha de custos, depois faz o curso e já fica com o seu radar ligado porque também é um segmento que você consegue ganhar bastante dinheiro só na confecção das planilhas, viu? Ah, entendi, legal. Como no momento eu sou servidor público ainda, eu falei para a senhora, eu não consigo participar de licitações presenciais. Então, por isso que foi a minha escolha por licitações eletrônicas. Mas, eu acho que também haveria possibilidade, nesses meses ainda que restam, de poder participar efetuando a documentação dos clientes, né? Também eu acho que seria uma área de engajamento de clientes também, né? Mas tanto a parte de documentação como planilha, nas licitações eletrônicas a gente usa do mesmo jeito, Carlos. Uhum. Então, mesmo que você não quiser presencialmente, não tem problema nenhum. Você já pode iniciar esse trabalho nas eletrônicas mesmo, não, sem problema nenhum. Você já consegue assessorar seus clientes, com certeza. Entendi. É o que eu vou estar buscando algo mais. Questão de cotações eletrônicas, professor, eu ainda não cheguei nesse módulo, eu vi que é um pouquinho mais para frente do que eu estou fazendo. É uma modalidade também, como se fosse uma dispensa eletrônica, não sei Perfeito. como funcionaria a cotação. A cotação eletrônica ou a dispensa eletrônica, elas não são modalidades de licitações. Elas estão na chamada contratação direta sem licitação. Então, Uhum. eu sempre falo assim, quando o órgão público ele precisa comprar alguma coisa, ele não chega e fala assim, ó, vou fazer uma licitação. Não, ele vai para uma etapa de planejamento e ele vai verificar qual que é a melhor forma de comprar isso aqui que eu preciso. Será que cabe uma dispensa eletrônica? Será que cabe uma contratação direta sem licitação? Ou se eu vou ter que fazer licitação? Então, hoje, no regime atual da 8666, a gente tem lá no artigo 24 todos os casos que o legislador traz como dispensa de licitação. E na nova lei, 1433, está no artigo 75. Um desses casos, Carlos, é a contratação direta por pequeno valor. Por pequeno valor. Então, a gente tem hoje cotação eletrônica, que é baseado no artigo 24, tá? Apenas para compra de produtos. Porque apesar de ter a dispensa por pequeno valor para comprar produtos, para obras, serviços de engenharia, dentro do sistema atual, existe uma portaria que na esfera federal ela acabou trazendo a cotação eletrônica e os municípios, os estados que utilizam também o Compras-Net também podem utilizar ali, que são compras de produtos até R$ 17.600. Então, não é uma modalidade, é uma Uhum. contratação direta sem licitação, mas que, ao invés de fazer só internamente, como sempre foi feito, o órgão ele traz isso para a internet e ele permite que um número maior de pessoas ali possam participar da oportunidade. Então, traz transparência, traz uma competitividade ali maior, quer dizer, mais pessoas sabendo daquela oportunidade, porque antes a gente não sabia, né? A prefeitura abre aqui uma dispensa por pequeno valor, a gente nem ficava sabendo. E não precisa, porque o legislador dá essa. É pequeno valor, não precisa fazer processo, não precisa gastar dinheiro, publicar.
manda bala, faz uma contratação direta e a gente não ficava nem sabendo. Mas com a internet agora, com essa questão da transparência, isso faz com que eu tenha mais oportunidades, eu possa participar dessas oportunidades, então traz isso ao público, né, de forma mais transparente. E ao mesmo tempo, Carlos, eu já tenho as dispensas eletrônicas, que são também as oportunidades, só que na nova lei, na 14.133. E aí os valores eles são bem maiores. Quando eu falo de comprar produtos ou contratar serviços, 54 mil e uns quebrados, e para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, 108 mil reais e alguns quebrados. Esse valor todo ano ele vai aumentar, porque a gente vai ter um decreto atualizando esses valores, todo ano, esse valor ele vai aumentar, seguindo a inflação e tudo mais. Uhum. Então, são casos de dispensa de licitação, contratação direta sem licitação, mas que, por conta aí das novas regulamentações, isso foi também, ele foi para a internet. Indo para a internet é mais transparente, eu tenho oportunidade de participar, eu tenho oportunidade de lucrar com isso, eu tenho oportunidade de também utilizar os conhecimentos do analista master como estratégia de participação, até mesmo para desclassificar os concorrentes, apesar de não ter edital, não ter recurso administrativo, não ter impugnação, mas tem regras, tem processo, tem passo a passo, e a gente também pode exigir que isso seja feito da forma correta pelo órgão público, e inclusive eliminar concorrentes que estão ali apresentando erros, seja na proposta, seja na documentação. Então, a gente também, o analista master também, que é o profissional indicado para participar dessas oportunidades, Carlos. Entendi. O próximo, acho que vai ser o próximo módulo que eu vou entrar agora, a dispensa eletrônica da nova lei. E ela vai ter alguma fase de lanças, professora? Uhum. Ela vai ter Tem. também? Tem etapa de lanças também. Tem. Entendi. Alguns estão chamando de mini pregão. Eu não chamo de mini pregão porque é diferente, né? Tem umas peculiaridades por ser contratação direta sem licitação. A flexibilidade é um pouco maior. Vamos supor, eu vou lá e participo da dispensa. Só que tem uma etapa interna, tem uma etapa de planejamento. E vamos supor que na etapa de planejamento, o órgão público ele achou ali o mesmo produto, o mesmo objeto, com valores mais vantajosos. Nada impede que no final da dispensa, ninguém ganhe aquela dispensa e que o órgão contrate com o fornecedor que participou ali da etapa de planejamento na pesquisa de mercado, na pesquisa de preço, que mandou a sua proposta, quando a gente vai fazer a coleta de preços. Então, é diferente. Isso já não pode acontecer num pregão. Se eu fiz um pregão, terminei o pregão, eu não posso chegar, opa, parou aqui, vamos contratar o outro ali que participou. Não, isso não existe. Eu tenho que contratar, né? Princípio os direitos que a gente tem na adjudicação. Quem é adjudicado tem direito de ser contratado. Por isso que eu não chamo de mini pregão. Você vai ver algumas pessoas chamando de mini pregão, mas não é, porque não é licitação. Tem regras e tem uma flexibilidade um pouquinho maior. Entendi. Legal. Mas esse sentido mesmo que eu estava buscando aprender. Eu não sei se tem tempo ainda de outra pergunta para a senhora. Acho que já está dando horário, gente. Deu horário, mais um para a finaleira. A Samanta já está aí. Samanta, só vamos para a última pergunta. Já fica aí que eu já te coloco aqui. Samanta, vamos lá, Carlos. Tá, então, vou fazer a última pergunta para a senhora. A questão da jurisprudência, sabe que a gente pesquisa no site? Quanto a isso, eu ainda estou dando uma estudada um pouquinho melhor, que eu encontrei uma dificuldade de encontrar, por exemplo, a jurisprudência certa que eu queria. Questão da nova lei. As jurisprudências antigas da 8666, elas vão morrer ou elas vão permanecer ainda e a gente vai só considerar as novas jurisprudências da nova lei? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, se aplica para a jurisprudência, se aplica até mesmo para a doutrina, viu? Eu posso falar para você, Carlos, no seguinte sentido. Quando a gente tem uma nova legislação, tá? A partir de agora, claro que sempre vai ter prioridade as novas jurisprudências, as novas orientações do Tribunal de Contas da União, frente a casos que vão acontecendo, casos que muitas vezes são denunciados, ou eles fazem alguma auditoria para chegarem numa conclusão. Porém, vamos lá. Como que a Lei 14.133 ela foi elaborada? A gente pegando hoje a Lei 14.133, ela é a 8666 modernizada, atualizada e dentro da 14.133, eu posso garantir para você que os conceitos de muita jurisprudência do TCU, que a gente utiliza hoje na 8666, ele foi considerado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Atestado de capacidade técnica, né? Flávia, de onde que surgiu lá o negócio dos 50%? Pela jurisprudência. Então, a jurisprudência chegou num patamar de, olha, se eu vou licitar aqui a consultoria jurídica, 20 mil horas de consultoria, por exemplo,
Eu não posso exigir que o licitante me apresente um atestado de 20 mil horas, porque não é igual, é similar. E aí eles chegaram nesse conceito dos 50%. Então, se eu pedir 50% do quantitativo, isso é, eu vou contratar 20 mil horas, e eu peço que eles me apresentem um atestado de 10 mil horas, é suficiente, já atende o edital. Salvo algumas exceções, por exemplo, obras, serviço de engenharia, que a dimensão do objeto, ela implica ali na técnica que vai ser utilizada, né? Foi um conceito jurisprudencial que a gente já aplica hoje e que agora na Lei 14.133 veio expresso na lei. Ou seja, essa jurisprudência que eu tenho hoje, eu posso continuar aplicando? Posso. Então, como que vai funcionar, Carlos? Para casos que não exista uma contradição, quer dizer, não bateu de frente, a Lei 8.666 falava A e a 14.133 fala B, porque nesse caso não tem como eu usar uma jurisprudência, mas estando ali dentro do conceito, não tendo ali uma contradição de frente mesmo, né? Não tendo essa contradição, não há problema nenhum de eu utilizar jurisprudências ainda do regime anterior, se estiver dentro do contexto da nova lei. E isso você vai encontrar muito, porque a jurisprudência do TCU, ela tem ali algumas cláusulas da 1433 que é o TCU falando. É exatamente o TCU falando. Então, nesse sentido, tudo que não conflitar na nova lei de licitações, eu vou poder fazer uso, sim, da jurisprudência anterior. A gente só vai ter que analisar se realmente não tem nenhum conflito. Ah, teve um caso aqui que mudou totalmente o entendimento. Por exemplo, a questão da regularidade fiscal, de ser exigida só do primeiro colocado. Aí mudou o entendimento, porque agora a gente exige de todo mundo, lá a gente vai exigir só depois do primeiro colocado, aí eu já não consigo usar essa jurisprudência. Então, a gente só vai ter que analisar se conflita ou se não conflita. Se não conflitar, eu posso utilizar. Legal, doutor. Essa era a minha dúvida mesmo. Então, Que termina bom. aqui minhas perguntas, senhora. Carlos, olha, eu agradeço demais a sua participação. Obrigada, viu? Foi muito produtivo aqui o nosso encontro de hoje. E eu estou à disposição ali na plataforma, tudo que você precisar, só dá um grito que eu estou lá todos os dias, tá bom? Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigado pela atenção, pelos Obrigada, Carlos. esclarecimentos. E Eu que bom feriado para a agradeço. senhora, tá? Eu que agradeço. Bom feriado aí, Carlos, para você. Até mais, viu? Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Bom, pessoal, agora eu vou chamar a Samantha. Samantha, vê se você recebe aqui o convite. Se não, se você não receber, Samantha, é só você sair e entrar novamente, tá? Carlos, é só fechar a tela, fecha a sua tela ou fecha o Instagram, que aí, prontinho. Bom, Samantha, vamos ver se estiver por aí. Samantha, me manda o invite ou vê se você recebeu. Se você não recebeu, sai da live e entra novamente, tá? Que aí vai aparecer aquele balãozinho para você pedir para participar comigo. Obrigada, Silvia, querida. Muito obrigada. Então, vamos aguardar aqui a Samantha, pessoal. Enquanto ela entra aqui, recado importante para você que está acompanhando. Jornada do Analista de Licitação. O link está lá na bio, tá? É só clicar na minha foto e se inscrever para a jornada gratuita que começa aí no dia 22 de novembro. Vamos ver aqui. Samantha, eu tô te ouvindo, tô ouvindo ruído, mas não tô te vendo. Será que você conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui pelo outro celular se eu consigo. Vamos ver aqui. Não, não tá. Vou mandar de novo. Deixa eu mandar novamente aqui, Samantha, para você. O invite. Espero que dê certo agora. É uma pena que não deu certo aí com a primeira aluna, mas com o Carlos deu tudo certo. Vamos ver agora. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes alguma atualização, às vezes até do celular, né, do equipamento, ali do aluno, às vezes ele não consegue entrar, né? Samantha, tenta sair da live e entrar novamente para ver se a gente consegue. Aqui tá aparecendo para mim que você não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo. Que bom, né, Fabiana? Foi muito legal a live mesmo, dúvidas bem pertinentes aí. Vamos ver se a Samantha consegue entrar agora. Vamos lá.
Ai, ai. Saiu, pessoal, né? Essa semana saiu, dia 27, né? O regulamento aí dos agentes de contratação da nova lei de licitações. Então, a gente já tem bastante atualização aí da nova lei. O pessoal que está dentro da formação aí na lista master. Já mudei ontem a apostila, já estamos aqui gravando as novas aulas do decreto de agente de contratação. Logo, logo está disponível para vocês também, tá? Dentro do canal do Telegram, eu vou avisando sempre quando tem alguma atualização ali no curso, alguma aula nova, para vocês não ficarem perdidos, né? Não perder nenhuma das atualizações. Agora, com a nova lei, a gente tem bastante atualização aí nesse regime. Samanta, tá me ouvindo? Samanta, para mim tá travado. Samanta tá travada para vocês aí, pessoal? Acho que ela caiu. Vamos ver aqui. Aguardar mais um pouquinho. Vou até deixar aberto aqui no celular para ver se tá certo, hein? Caiu. Tá travada, né, pessoal? Vamos ver se ela consegue entrar. Vou mandar de novo aqui, tá, Samanta? Samanta, tenta ficar bem próximo da sua Wi-Fi, tá? Do seu aparelho de Wi-Fi. Você caiu, Samanta. Caiu de novo. Caiu novamente. Vamos ver se você consegue. Se você não conseguir entrar, Samanta, e você não quiser perder a mentoria, o que eu faço quando isso acontece? Eu peço para o aluno já mandar aqui pelo chat mesmo, tá? As perguntas, como o espaço é seu, tá? Mandar as perguntas e aí a gente vai respondendo se você não conseguir entrar. Sim, Silvia, a Samanta não conseguiu entrar, ela caiu de novo. Entrou e caiu. Vê se está próximo do seu Wi-Fi, Samanta. Se você não conseguir entrar, aí não quiser perder, né? Só para não perder a sua mentoria e o espaço, né? Se você quiser escrever aqui, a gente consegue ir respondendo aí suas dúvidas, né? Pelo menos para você não ficar de fora, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se a Samanta consegue entrar, pessoal. Hoje a internet não está colaborando, hein? Vamos ver aqui. Não está conseguindo, Samanta? Bom, então vamos lá. Samanta, se você quiser escrever aqui as suas dúvidas, tá? Aí a gente vai, eu vou respondendo aqui para você, assim você não perde pelo menos a oportunidade, né, de tirar suas dúvidas aqui na mentoria. Então, pessoal, essa semana, só para falar para vocês aqui, enquanto a gente aguarda a Samanta, né? Essa semana nós tivemos aí o decreto que cuida, né, das funções do agente de contratação, da comissão de contratação, do fiscal, do gestor de contratos. E por que é importante, né? Você, como analista master de licitação, também conhecer o outro lado da mesa, porque é isso que vai te dar subsídios, né, para você verificar se o que o órgão faz está correto, não está. Samanta, já entrou travada de novo, Samanta. Tá travado o seu vídeo, vamos ver se vai. Tá me ouvindo? Samanta, você tá próximo do seu aparelho de Wi-Fi? Mais ou menos. Eu tive que tirar o fone, que eu acho que o fone não tá dando alguma interferência aqui, eu vou tirar ele. Tira o fone, então. Agora eu tô te vendo. Deixa sem fone. Tudo bem, Samanta? Bom dia, tudo? Tudo jóia? Muito feliz com essa mentoria. Ai, que bom, Samanta. Eu que fico feliz aí pela oportunidade. Deixa eu te conhecer um pouco melhor, Samanta. Fala pra mim, qual que é? Nome, idade, cidade e como que você tá nessa carreira de analista de licitação?
Então, né, eu, na verdade, até me identifico muito com a mentoria anterior, porque eu também sou servidora pública, né? Na verdade, hoje eu trabalho numa universidade aqui de Blumenau, numa fundação autárquica, né? Mas trabalhei também desde os 20 anos nos Correios também. Eu trabalhei 6 anos nos Correios e depois eu passei no concurso para essa universidade, né? Hoje eu tenho 31 anos, mas daí somando essa carreira, então já dá um pouco mais de 10 anos, né? De carreira pública, né? Eu sou formada em administração e a gente sabe que a administração é muito ampla, né? Onde você pode atuar. E como eu tenho uma família que vem também do órgão público, eu acabei também migrando para essa carreira. Mas eu não vou mentir que eu ainda não me sinto satisfeita profissionalmente, né? É claro que as questões financeiras elas também influenciam muito, mas eu procurei um propósito meu, digamos, profissional, assim, né? De me sentir realizada profissionalmente. Falar com orgulho, digamos, algo que eu exerço, né? E meu marido sempre me incentivou muito nessa parte para a gente estar buscando, né? Hoje a gente tem 2 filhos pequenos, então depois que nasceu esse meu último menino, que ele tem 7 meses, eu comecei a buscar, né, outras complementações que seriam da área de administração, mas que não fugissem da carreira pública, porque eu sou apaixonada pelo órgão público, pela esfera pública, pelas formas como, né, acontece toda esse processo. E daí eu te achei no Instagram, né? Não vou mentir que assim, eu fiz o intensivo, né? Aquele intensivão de uma semana, eu fiquei apaixonada, assim, eu fiquei encantada. Eu cheguei pro meu marido e falei, amor do céu, já sei o que eu quero fazer. Eu já sei qual vai ser a minha profissão, porque, como eu falei, por mais que eu me sinta feliz trabalhando no órgão público, eu sinto que o crescimento lá dentro, ele é mais limitado, tanto profissionalmente quanto financeiramente, né? Até porque, infelizmente, a gente sabe que questões públicas, assim, quando você quer subir de cargo, existe uma certa política envolvida, né? Que é natural, questões, né, governo, enfim. Então, eu estou querendo, digamos, estudar essa migração, né? Eu já finalizei o teu curso, mas ainda me sinto um pouco insegura. Acho que justamente eu estar acomodada né, nessas questões de trabalhar já em órgão público. E daí eu tenho algumas questõezinhas aqui para te passar. Mas basicamente essa é a minha história, Ótimo. Samanta, até chegar a você. ótimo, Samanta. Obrigada aqui por compartilhar. Deixa eu só te perguntar, qual que é a cidade que você tá? Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Samanta, eu só quero começar essa mentoria, primeiro te dando os parabéns e que você sirva de motivação para quem está aqui, para quem falar que não tem tempo, para quem arruma desculpas, tá? Samanta com 2 filhos, um de 7 meses, recém-mamãe, né? Posso falar que recém-mamãe de 7 meses, né? Não fez Sim, nenhum ano ainda. Trabalhando, já vem de um emprego atual, ela está atuando em órgão público e está fazendo a migração para a carreira do analista master de licitação. Então, que isso sirva de inspiração, de motivação para quem está aí com muito mais tempo e que fala que não tem tempo e que procrastina. Então, Samanta, parabéns, tá? Só isso que você me falou, eu já sei que você vai longe. Você tem um perfil de comprometimento. E comprometimento, né? Eu fiz um stories até hoje lá no meu Instagram falando entre a diferença entre motivação sim, e disciplina. Quando a gente fala de motivação e disciplina, você não acorda todo dia motivada. Tem aquele dia que você não dormiu, de repente seu neném não deixa você dormir, você passou a noite em claro. Né? Tem o dia que você não acorda legal, e isso todos nós somos assim, né? Não tô todo dia bem. Tem dia eu já acordei, o tempo é nublado. A última coisa que eu queria era ir para academia. Mas aí a gente vai lá e usa a disciplina, que é apesar dos apesares, eu cumpri o que eu me propus. E como que a gente faz isso? Quando a gente tem um motivo de alto valor. Então, a Samanta, motivo de alto valor que ela tem esse projeto primeiro para ela mesma, para ela mudar de vida, para ela modificar, para alcançar tudo que ela falou aqui, alcançar um reconhecimento, mas alcançar também a estabilidade profissional financeira, que também é importante. É importante a gente saber sim. quanto a gente quer ganhar, a gente saber que nosso perfil, com comprometimento, eu tenho a possibilidade de escalar minha carreira e que nesse emprego atual eu não consigo, mas como analista master eu vou me projetar. Então, o motivo de alto valor por você, pelos seus filhos, pela sua família,
Parabéns, Samantha. É isso que faz a coisa acontecer. Antes de você ir para suas perguntas, Samantha, deixa eu te fazer uma pergunta importante, então eu já vou te dar os parabéns, Sim. agora vem o puxão de orelha. Você se inscreveu no desafio? Me inscrevi. Então, você puxa de orelha. Eu quase ia no anterior, mas eu desisti. Mas esse eu falei, não, esse eu não vou perder, porque eu vou. Vamos pra mão na massa agora, Então, né? não tem puxão de orelha. Parabéns de novo, Tá. porque esse é o ponto principal. Quando eu falo, Flávio, eu tô um pouco inseguro, o desafio ele é para isso. Porque o desafio, ele vai tirar todo esse bloqueio. Na verdade, as preocupações, Samantha, elas estão muito mais na nossa mente do que no campo de batalha. Isso eu posso garantir para você. A gente faz toda aquela preocupação lá na nossa mente, a gente imagina muita coisa que não vai nem se realizar. Por isso que é preocupação, a gente se antecipa nas preocupações e essa questão de eu não estou segura, no desafio a gente vai assassinar isso, a gente vai passar por cima disso daí. Você vai ver pessoas que nunca participaram tendo muito resultado e a gente está juntos, a gente está num grupo ali motivacional, então é muito importante a energia do grupo também para a gente ir adiante. Então eu tenho certeza que o desafio ele vai ser fundamental para você já desbloquear e depois a única coisa que você vai falar é por que eu não comecei antes. Então, mas é assim, faz parte do processo, tudo é um processo. Então você tá certinho. Parabéns, Samantha, tá no caminho certo. Obrigada. Então, é assim, na verdade eu tenho algumas questões que até elas vão se esbarrar com a mentoria anterior, assim, foi bem legal eu ter assistido porque ajudou já bastante coisa de outras dúvidas que eu nem tinha notado, né? Nesse órgão que eu trabalho, né, é uma fundação autárquica, né, a universidade, eu estou tendo a oportunidade agora de estar migrando para o setor de licitações, né? Como eu sempre tive um bom contato, um bom relacionamento, inclusive foi lá que eu tive esse primeiro contato com licitações e acabei gostando do processo. Eu fiz a solicitação depois de ter feito intensivo com você, até antes de comprar o curso, para mudança de setor. Mas depois de fazer todo o curso, né, de ver as aulas, eu fiquei um pouco preocupada se talvez como eu estou num processo de aprendizagem, assim, apesar de eu conhecer, eu não aplico, né, ainda, nem lá e nem aqui, nem do lado do comprador, nem no lado de quem vai vender. Eu tenho medo se essa mudança minha de setor, ela não vai causar uma confusão, digamos, já que eu vou começar também essa transição de carreira. E como tu talvez tem mais experiência em ambos os lados, eu queria saber o que você acha dessa situação. Perfeito. Samantha, não tem conflito nenhum desde que você tome alguns cuidados, tá? Eu não sei se você já assistiu, eu gravei uma aula, um aulão sobre isso. Esse servidor público ele pode ser analista de licitação, e é importante que você siga os passos dessa aula. Dentro da formação, não sei se você já passou pelo curso da nova lei de licitações, lá eu adicionei uma aula também trazendo isso, trazendo a questão exatamente aquela aula dentro do contexto da nova lei, ela vai se manter. Então, quais são os cuidados só que a gente tem que tomar? Primeiro, não há nenhum tipo de impedimento, não há nenhum tipo de vedação de eu ser servidora pública, eu trabalhar com licitações e, ao mesmo tempo, eu ter aqui concomitantemente a minha carreira como analista master de licitações, participando de licitações, com alguns cuidados, tá? O primeiro cuidado, você jamais vai participar de licitações do órgão que você trabalha. Isso você não poderia fazer nem se você estivesse num outro setor que não de licitação. Então, é importante por quê? Porque tem as questões do princípio da moralidade, de você não ter nenhuma informação privilegiada Flávia, mas eu não tenho. Mas a gente não pode correr esse risco. Tem milhares de órgãos para você participar. Então, o seu órgão, você deixa de lado. O órgão, a universidade, você falou, né? A universidade, Essa universidade você deixa de lado, mas nada impede que você vai participar das licitações que estão aí na sua prefeitura, aí na Câmara, aí em qualquer órgão, e do Brasil todo, todas as outras esferas, né? Seja a União, sejam órgãos estaduais, sejam órgãos distritais, órgãos municipais. Então, primeiro é retirar o seu órgão da lista de licitações que você vai participar. Não pode participar de licitações lá no seu órgão, porque mesmo que isso não estivesse na lei de forma clara, é o princípio da moralidade. É o princípio de eu não posso ter nenhum tipo de informação privilegiada. Se eu estou aqui dentro, já pressupõe que se eu fosse participar de uma licitação aqui, eu teria
algum tipo ali de informação privilegiada. Então, seu órgão ele fica totalmente de fora, né? O segundo, Samantha, que a gente tem que sempre pensar é na questão da compatibilidade dos horários. Porque, assim, a princípio, né, o horário que você desenvolve o seu trabalho como servidora pública é o horário que você está sendo remunerada pelo órgão para aquela atuação e que ele não poderia conflitar com a participação ali nas licitações, né? Então, assim, existem várias tarefas que você não precisa fazer no horário de expediente. Não precisa. Prospecção do cliente, preparação de documentação, preparação de proposta, cadastro das propostas, os documentos na internet, no site onde vai ser realizado o pregão, na dispensa eletrônica. Toda essa etapa você faz em qualquer horário, vai ficar aberto lá, meia-noite, se você quiser entrar, se quiser entrar no domingo, vai estar aberto dentro do horário de publicidade do edital. Agora, o que vai precisar? No dia do pregão, você vai precisar de organização. Então, no dia que você vai participar da licitação em si, que está marcado a abertura do pregão, você precisa estar ali com o seu notebookzinho do lado, aberto, acompanhando a sessão, para que você possa participar da etapa de lances, para que se o pregoeiro te convocar para enviar algum documento, você esteja ali, você não perca essa convocação. Abriu ali a manifestação de recurso, para que eu possa manifestar recurso, depois vai ter 3 dias para elaborar suas razões, aí você faz fora do horário de comercial. E o terceiro cuidado é a questão do conflito de interesse. E aí eu fiz até uma consulta para a AGU e tive o aval, porque quando você lê, né, a legislação federal lá de conflitos de interesse, você parte de um pressuposto de que, bom, o servidor público nunca vai poder participar de licitação nenhuma, em nenhum órgão. E não é verdade. E a própria AGU respondeu a minha consulta, eu coloquei isso na aula lá do YouTube, e respondendo que não posso ter essa visão tão clássica, porque senão você impediria o servidor público de atuar em qualquer necessidade junto ao órgão público, e não é verdade. Então, o que eles trouxeram ali? Olha, se o servidor for federal, a gente vai analisar caso a caso, então o servidor tem que fazer uma consulta ali para a AGU. Aí no seu município você tem que verificar se não tem ali, de repente, algum código de ética, né? Porque a gente tem que ver como cada município pode ter ali legislações específicas, se tem algum código de ética ali que traga também algum tipo de... bloqueio não tem, porque se nem na federal não tem, dificilmente vai ter bloqueio na esfera municipal, mas se tiver ali alguma orientação ali diferente, então dá uma olhadinha se tem ali um código de ética dos servidores ali do seu município. E, se possível, eu gosto muito de fazer a consulta para o órgão de controle. Como é que você faz essa consulta? Só para você ter um documento oficial, Samantha, para você ter uma ideia, ó, a Viana, ela foi a pioneira em cursos online no Brasil. Então, quando eu entrei em curso online, foi mais ou menos em 2012, 2013, não existia nenhum curso online no Brasil. Né? Então, foi a primeira empresa que veio com curso de pregoeiro. Como você é servidor, eu posso falar isso para você, porque a gente tem na legislação lá federal, o pregoeiro ele tem que ter um curso de pregoeiro. É uma necessidade, ele tem que apresentar um certificado de pregoeiro. E aí, quando eu fiz o curso online, surgiu a primeira dúvida. Né? O pessoal falou, mas Flávia, esse certificado, se eu entro numa auditoria, o meu Tribunal de Contas me pede para comprovar, ele vai ser aceito por ser curso online? O que eu fiz? Eu fiz uma consulta para o TCU e eles me responderam. Olha, de forma geral, não coloquei ali, não, curso da Viana, não. Sempre consulta de forma geral, porque eles não podem atender consulta de caso concreto. Então, você vai fazer uma consulta geral, que nem eu fiz para a AGU, né? Não coloquei nome de ninguém, nada. Olha, é o seguinte, para ser pregoeiro, de acordo com o decreto tal, que existe certificado de pregoeiro, será aceito certificação de curso online? E eles responderam que sim, que da mesma forma que se aceita um curso presencial, se aceita um curso online. Então, você vai fazer essa pergunta, não necessariamente para você, mas de uma forma geral. Olha, existe algum impedimento? Aí você pode utilizar até a consulta que eu fiz para a AGU, você pode até copiar, ó, tem uma legislação aqui federal, eu quero saber aqui dentro do município, qual que é o entendimento. Se não tiver Tribunal de Contas do município, você pode usar o Tribunal de Contas do Estado. Eles costumam responder bem rápido, tá? Eles costumam responder bem rápido. Por exemplo, se tiver também, de repente, outro órgão aí que você queira consultar, né, corregedoria. Eu gosto muito do Tribunal de Contas porque, sendo uma consulta abstrata, que não é um caso concreto específico, a gente faz mais genérica, como se fosse uma pergunta de sala de aula para a professora. Eles respondem e você tem um documento oficial que também vai tá ali junto com você. Se qualquer momento acontecer alguma coisa,
aquele documento está lá e você pode utilizar esse documento como um salvo-conduto, porque já foi buscado, você está respeitando as regras ali de compatibilidade, de conflitos de interesse e tudo mais, e nunca participar das licitações do seu órgão, Samantha. Isso é importante também. Ah, sim, eu até cheguei a procurar, mas eu não achei, né, nada assim muito direcionado a isso, mas eu não procurei também código de ética, eu fui procurar né, na lei orgânica, eu fui dando uma olhada assim, mas eu não tinha achado, porque como a universidade ela é da prefeitura, digamos, não vinculada, mas foi uma lei, né, de uma lei do município, eu fiquei em dúvida se poderia ainda haver conflito também com a prefeitura, né, porque apesar de ser autárquica, mas eu não sabia se como é ligada à prefeitura né, por lei, se teria também impacto. Mas daí eu vou fazer então essa consulta para ter certeza, assim, né, que não. Isso. Mas impacto de você participar da prefeitura não tem, porque apesar de ser um órgão da administração indireta, na verdade, você tem autonomia, o órgão tem autonomia, então não tem uma. O controle, né, para verificar se a autarquia ela exerce as funções dela dentro da legislação que ela foi criada, mas não existe ali uma hierarquia, né, entre a prefeitura e a autarquia, e por isso também não tem ligação, você não tem acesso a dados da prefeitura, a dados das estações da prefeitura, mas você tem acesso ao órgão que você vai trabalhar. Então, por isso que dentro da autarquia você não pode participar mesmo. Tá. Ah, não, tá, agora eu entendi. Obrigada. Tem uma outra questão que até dos horários que tu tinhas comentado já na resposta, que eu acho que até tu já respondeu, mas é só para fechar, né, esse meu questionamento, porque realmente eu não quero fazer interferência, né, enquanto eu estiver nessa transição, enquanto estou no órgão, trabalho lá no órgão e fora fazer isso. Mas eu realmente imagino que em alguns momentos eu teria que ter essa organização. Então eu estou um pouco preocupada também com esse trabalho, se, digamos, esses horários que seriam fora do horário de trabalho, se ele vai dar conta de suprir, digamos, a minha atividade como analista, né? Se esse tempo que eu vou ter de pós-trabalho e até antes, se eu conseguir, é que não vou mentir que com criança um dia tu dorme bem, no outro dia tá, né? E eu realmente ainda tô, mas é insegurança, por talvez não ter iniciado ainda o processo, né? Mas pela tua fala anterior, eu acredito que tem como fazer, né? Principalmente porque a maioria das situações tem prazos, então eu acho que é mais eu ir fazer mesmo, né? Exatamente. Você tem que partir para a primeira oportunidade, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Como é que funciona? Você, claro, você vai ter que ter uma organização melhor aí, nas etapas que você vai ter que concluir antes do dia da licitação, que são etapas que você pode fazer completamente fora do horário de expediente. E no dia da licitação só que precisa de uma organização maior, que você pode, em qualquer lugar, você pode estar até lá, o que eu falo, a multitarefa, né? Então, eu estando com o meu computador conectado aqui do meu lado, eu estou acompanhando o pregão, estou acompanhando a licitação. E existe, inclusive, até, Samantha, a mesma coisa que eu falei pro Carlos, né? Esses sistemas, né, de software, de aviso de licitação, também existem sistemas para acompanhamento do pregão. Então, se eu não vou de jeito nenhum poder participar, só para você ter uma ideia, o próprio governo federal, a partir de fevereiro do ano que vem, ele vai liberar o robô público. O que é isso, um robô público? Flávio, eu vou cadastrar minha proposta, só que eu não vou poder estar ali participando. Então, vai ter um robozinho público, robô de lances. Você fala assim, ó, vou cadastrar minha proposta inicial, R$100.000. Só que eu posso chegar até, por exemplo, R$90.000. Já falei aqui com o meu cliente, posso chegar até R$90.000. Você cadastra esse limite e ele vai dando os lances. Pode ser que ele chegue em 90, pode ser que não. Pode ser que você ganhe com 99 mil. Né? Se tiver menos licitantes, se eles não derem lance, não cobrirem você. Ou seja, você nem vai precisar estar ali, muitas vezes, o tempo todo. Então, na etapa de lance, ele está te ajudando, ele está funcionando sozinho, está colocando a máquina para trabalhar para você. Então, olha que importante, são todas as utilidades que vão se somar, seja para participar de várias licitações ao mesmo tempo, seja para, enquanto a gente faz essa migração de carreira e você teve que sair ali para fazer alguma coisa, não precisa estar 100% na frente do computador. Então, são a tecnologia que não vai substituir de forma nenhuma o analista, mas ele vai trazer otimização de tempo também, para que você foque na estratégia. É o que eu falei para o Carlos. Qual que é a estratégia? Analisar um edital, que você pode fazer em qualquer horário, elaborar impugnação, elaborar recurso que você vai poder fazer em qualquer horário. Você só vai ter que motivar
Olha, eu quero entrar com recurso. Bum! Naquele momento que o pregão olha para você. Mas depois você vai ter 3 dias para poder fazer suas razões de recurso. Então, você consegue fazer também fora de horário de trabalho. Agora, vai precisar de organização, sem dúvida, no dia da realização ali do pregão, no dia da realização de dispensa. Você pode começar até, por exemplo, falar, já vou cadastrar aqui na dispensa eletrônica o valor final do meu cliente e não vou nem acompanhar a etapa de lance. Posso fazer isso? Pode. E depois que finalizar a dispensa, você entra para ver quem foi que ganhou. Talvez pode ter sido você, entendeu? Então, apesar de ter etapa de lances, nada impede que você ganhe, ainda que você já cadastre ali um menor valor. Claro que isso não é indicado para o pregão, tá, Samanta? Porque no pregão tem várias estratégias que a gente vai utilizar de participação, mas o próprio robô público vai poder te ajudar nessa participação. O que eu recomendo para você? Participa, nem que seja numa dispensa eletrônica, já participa, aproveita o desafio, prospecte o seu cliente e vai para o campo de batalha que você vai ver que passando essa primeira, todas essas preocupações, você vai ver que a grande maioria são preocupações que não vão nem se concretizar na vida real. Mas que precisa de organização. Sim, precisa de organização, mas tem muitos alunos que estão na mesma situação que você, e por isso que eu posso trazer tanto no setor público quanto no setor privado. Tá, Samanta? Tanto no setor público quanto no setor privado, que também não muda nada, que a pessoa está lá, ainda está fazendo a transição de carreira, às vezes está no regime CLT, e estão exatamente nessa situação, mas que já estão trabalhando, que já estão participando de oportunidades, já estão até ganhando as oportunidades. Sim. Ah, não, obrigada. Eu tenho uma outra questão, mas ela é bem mais específica, né? Eu não sei se tu talvez já passou por essa situação, mas eu fui procurar pessoas que eu conhecia que tinham empresas, e eu tenho até uma pessoa que eu tenho vontade de fazer contato, só que a empresa dela, né, dele, são um casal, eles fazem produtos artesanais. Digamos, biscoitos, pão de mel, e eu fui procurar editais, e pelo menos os que eu achei, digamos, editais passados, porque agora eu até achei pouco nessa área, né? Não sei se é porque é fim de ano, mas eu não achei muita coisa. Normalmente a descrição, ela leva a entender a um produto industrializado, né? Normalmente eles não colocam marca, nada, mas só pela descrição a gente já percebe que ele é focado para um produto industrializado. Eu queria saber se nessa tua experiência tu já trabalhou com produtos artesanais ou como isso às vezes é apresentado num edital para que eu possa então oferecer, digamos, é uma oportunidade para você, apesar de não estar descrito artesanal, por exemplo, mas é uma oportunidade de você estar participando. Eu queria saber se nessa tua experiência tu já teve essa situação também. Perfeita. Apesar de eu não ter trabalhado com produto artesanal, eu sei responder sua pergunta pelo seguinte, Samanta, como que vai acontecer? Quando a gente fala de alimentação, o edital ele sempre vai se apegar nas questões nutricionais. Ou seja, a descrição do edital, quando vem uma descrição do edital, a gente sabe que se aplica a mesma coisa, a questão de marca. Regra geral é proibida a indicação de marca. Apenas vai ter marca se eu tiver dentro do processo uma justificativa, né, do porquê que aquela marca é absolutamente necessária, é a única marca que vai atender a necessidade da administração. Então, pode acontecer alguns casos, por exemplo, imagina que a gente está falando de idosos ou crianças com alguma doença ali que ela não pode ter acesso a qualquer tipo de alimento. E aí, de repente, a gente tem uma justificativa forte para exigir, somente essa marca consegue atender. Ah, porque essa marca não tem origem animal, tem que ser ali, por exemplo, uma origem vegetal, não pode ter conservante, enfim. É sempre nos aspectos nutricionais que o edital ele vai poder fazer exigências trazendo, por exemplo, a indicação de alguma marca, a indicação de alguma característica exclusiva. Quando eu não tenho essa necessidade especial, quando qualquer marca me atenda, ainda assim o edital ele vai trazer uma descrição do objeto que o órgão vai contratar, que o órgão vai fazer a contratação. Então, é proibido que o produto seja artesanal? Não. Mas o que você vai ter que fazer imprescindivelmente nesse caso? Você vai ter que fazer um pedido de esclarecimento. Por quê, Samanta? Quando a gente fala da descrição, nada impede, absolutamente nada impede que um produto artesanal ele atenda a 100% dos requisitos que foram colocados lá no termo de referência, no edital. Então, o que aquele produto tem que ter? Qual que é a composição?
tá? E aí tem que atender efetivamente, né? Tem que realmente atender a todos os requisitos que o edital trouxe. Mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o edital ele precisa de um prazo de validade X para aquele produto. Ele pode falar, ó, o produto ele tem que ser entregue e tem que ter um prazo de validade X. Aí chega o produto artesanal, não, o prazo é 3 dias. Aí não adianta. Então, essa é a única questão que pode pegar na questão dos produtos artesanais, porque eu sei que muito produto artesanal é feito sem conservante, e acaba que a durabilidade dele, desculpa, ela ficaria muito menor. Então, talvez esse seja um dos pontos que, nesse caso, você não vai poder participar. Ah, o produto artesanal ele tem durabilidade de 3 dias. Para o órgão, talvez isso não funciona, porque ele precisa receber as bolachas, ele precisa estocar, depois aquilo vai ser, de repente, entregue ali. Ele tem que ter um prazo razoável que ele possa trabalhar. Então, esse é o único ponto que você detém a sua atenção e que, se o edital não for explícito, eu ainda assim verificaria qual é o prazo de validade com o meu cliente e entraria com pedido de esclarecimento para não dar problema depois, para não chegar depois lá no pós, você ganhou a licitação, aí ele vai entregar o produto e aí o fiscal, acontece algum problema lá, o fiscal não aceita. Não, imagina, o prazo de validade de 24 horas, não dá para a gente aceitar isso aqui. Então, para não trazer nenhum tipo de constrangimento, isso tem que ser verificado. Eu verificaria com pedido de esclarecimento se o produto artesanal, se ele pode ser aceito, prazo de validade dele é X, se pode ser aceito, e de resto, se ele atender ali toda a composição do edital, tá tudo certo. Se não atender, Samantha, aí você não vai poder participar dessa licitação. E o que é importante? Se isso for começar a te deixar muito amarrada, prospectar novas empresas, prospectar outros clientes, porque às vezes a questão do prazo de validade ela pode ser um impeditivo, dependendo da licitação que você vai participar, porque o órgão ele precisa de um prazo de validade ali razoável para que ele possa trabalhar com a entrega dos produtos, né? Sim, não, entendi. Eu até imaginei que talvez eu teria essa dificuldade, mas como eu sabia que ia ter a mentoria, eu queria aproveitar realmente para ter certeza se realmente seria uma situação um pouquinho mais específica, digamos assim, essa situação do artesanal, né? Eu tenho agora uma última, porque, como eu falei, realmente a mentoria anterior foi muito esclarecedora também em muitos aspectos, então acabou me deixando bem tranquila. Tem uma última questão que eu até cheguei a fazer a pergunta lá no fórum, no portal, mas é que daí eu estou fazendo, na verdade, só para te entender, um banco de dados aqui dos portais que eu tenho na minha região, nos portais, né, que as cidades usam porque eu também quero tentar primeiro o pregão eletrônico pela facilidade, né? E eu percebi que, assim, existe uma variação até grande de portais e infelizmente só uma cidade que usa o que é gratuito, né? O restante todos são portais pagos. Isso também é novamente que me preocupa, porque para ele poder atender a minha região, né, que é o Médio Vale, que a gente chama aqui de Santa Catarina, ele teria que ser cadastrado em vários portais que tem custos, tem valores, para não atender, digamos, só uma região. Uhum. E eu não sei se isso vai acabar dificultando a questão da prospecção, porque a gente sabe que nesse início, por mais que eu queira, digamos, oferecer uma porcentagem menor, ou até fazer um primeiro contato, assim, sem valor, né? Só para poder ter essa referência dessa empresa, o custo que ele vai ter para entrar naquele portal, sendo que ele nunca participou, por exemplo, eu não sei se isso vai impactar na prospecção de clientes. Perfeito. Daí eu não sei se você também já teve situações assim Com semelhantes. certeza. O que acontece? Assim como, por exemplo, o portal do Licitações E, também é um portal pago, né? O que vai acontecer, Samantha? Você não vai chegar para o seu cliente, porque também não é necessário. Você não vai chegar para o seu cliente e falar, ó, tem 10 portais e você vai se inscrever nos 10. Porque não necessariamente ele vai querer participar das licitações que acontecem em todos os portais. Então, por exemplo, nada impede que na primeira participação você participe num portal que é gratuito, como por exemplo, o Compras Gov.br. Ainda que o seu cliente seja da sua região, isso não é um impedimento, porque ele pode encaminhar, vai vender um produto, ele pode encaminhar para qualquer lugar do Brasil, seja por Sedex, por transportador, ele só vai ter que calcular ali o frete no momento do envio, tá? Agora, não. Meu cliente falou que ele quer participar de qualquer forma,
aqui na minha região que tem algum portal que é pago. Você vai ser muito claro com o seu cliente. Você vai falar, olha, é o seguinte, se você, a gente participando por esse portal, como ele é um portal privado, ele tem um custo, mas veja, é um custo, assim, absurdamente irrisório em relação à quantidade de licitações que você vai participar. E a maioria desses portais traz planos, né? Eu posso fechar, por exemplo, para um mês, posso fechar para 6 meses, posso fechar para um ano. Quanto mais tempo eu fecho, mais barato isso daí fica. É um custo absurdamente irrisório. E você não vai chegar para o seu cliente que nunca participou de licitação e vai cadastrar ele em 10 portais, porque você nem sabe se você vai utilizar todos os portais na participação de licitações. Então, se ele fizer questão de participar, eu faço questão de participar aqui na minha região, e aí você localiza, por exemplo, ó, tem um segmento dele, é da prefeitura, é da autarquia, que usa o portal Y. Vamos começar por esse. Vamos começar com as licitações por esse portal, porque já logo na primeira licitação que você ganhar, ele vai ver que esse custo é irrisório para utilizar por um ano. Né? É mais barato do que pagar academia, que ele nem vai na academia, se inscreve e nem comparece, nem vai, né? Tá lá pagando, tá dando dinheiro para academia. Então, a partir do primeiro resultado que você tem, esses custos eles não vão se tornar um impeditivo, porque o valor ele não é alto, é um valor muito razoável. E o que você tem que apresentar para o seu cliente é a oportunidade de ele vai pagar uma taxa, ali um valor X, e pelos próximos 12 meses a gente vai conseguir participar de todas as licitações que vão acontecer naquele portal. E aí você deixa sempre ele à vontade. Olha, agora eu quero também participar. Opa, surgiu uma licitação também aqui, mas essa instituição ela usa um outro portal. Você quer também que eu te cadastre nesse portal? Aí o valor é Y. Logo na primeira licitação que você ganhar, ele vai verificar que é um custo irrisório, que é um custo que vale a pena de ser pago, é um valor de investimento e é um valor muito baixo para causar uma reação. Quando a gente fala de licitação, a gente está falando de valores altos, a gente está falando de muitas vezes quadriplicar o faturamento da empresa. Então, esses valores eles acabam caindo por água abaixo e você sempre vai dar essa primeira opção. Tá, Samanta? Olha, você quer participar das licitações que acontecem aqui, o portal é específico. Mas se você quiser iniciar gratuitamente, a gente pode buscar as licitações, por exemplo, num portal gratuito, como o Compras Gov.br, a única coisa é que, de repente, é uma outra cidade, de repente você vai ter que encaminhar ali pelo frete, aí depois que você verificar, né, já ganhou a primeira licitação, já foi para o primeiro resultado, ele mesmo vai falar, não, bora, vamos pagar quanto que é, 600, 700 reais por ano, né, o Licitações é um valor menos de R$ 1.000 por ano, né? Não é o que você vai ter que pagar mensalmente aquilo lá. Paga uma vez e o outro por 12 meses as senhas, né? De acesso. Então, assim, na minha experiência nunca foi um problema. Se você realmente mostrar ali a oportunidade e aí mostrando os resultados, começando a ganhar as oportunidades ali para o seu cliente, você vai ver que isso daí passa totalmente desapercebido. Sim, ai, que bom. Querendo ou não, como eu falei, talvez são dúvidas porque a gente ainda não iniciou o processo, né? Então, eu acredito que com o tempo. Na verdade, para mim, acho que foi bem, bem bom essa mentoria, tá? Eu queria talvez primeiro não, por último, né, te agradecer e dizer assim, ó, que eu criei expectativas quando eu comprei um curso e literalmente você superou as minhas expectativas de conhecimento, de metodologia, de material. Você literalmente me deu um norte que eu estava buscando ali, porque eu estava já quase fazendo assim, né, dando tiro para várias áreas, mas nenhuma delas assim eu me senti apaixonada, assim, e você conseguiu fazer isso na primeira live eu já fiquei apaixonada, assim, me identifiquei muito. Então, não pare de fazer isso, porque eu tenho certeza que talvez muito mais pessoas que nem eu, que buscam às vezes, porque a gente sabe que a questão financeira, a gente espera que venha, né, como um resultado, mas você se sentir satisfeito com o que você faz e feliz e ter vontade de sempre fazer mais, eu acho que é tão importante quanto a questão financeira, né? Então, queria te agradecer de verdade por ter te conhecido. E com certeza aí a gente vai fazer o desafio e, né, se Deus quiser, e com o meu comprometimento, eu vou tá seguindo a carreira. Ai, Samanta, que bom! Você não sabe como que eu fico feliz com esse feedback. Eu sempre falo, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já estou cumprindo aqui o requisito que eu tenho comigo mesma, porque realmente eu sei que é uma carreira que tem, assim, independentemente do que muita gente
acaba falando aí, nem nada contra isso, cada um fala o que quer, mas é uma carreira que tem lugar para todo mundo, é uma carreira que, infelizmente, a gente ainda conta com uma ausência de profissionalismo, ausência de conhecimento. Então, eu sempre falo que experiência aqui na área de licitações não significa nada, porque, como eu estou desde 1999 trabalhando, o que eu vejo de pessoas que estão trabalhando há 20 anos e cometendo erros assim básicos, porque não querem passar pelo processo, não querem buscar conhecimento. E é esse processo que você fez, então você não tem que ter medo de nada, você já está pronta, você só precisa o quê? Um empurrãozinho que o desafio vai trazer aqui para você, eu vou estar lá para te ajudar. Isso, Samanta, é com todo mundo, tá? Então você pode ficar tranquila. Tudo que a gente vai fazer ali pela primeira vez, a gente fica ali, né? Poxa, mas eu nunca fiz isso, vou pular de paraquedas, eu nunca pulei de paraquedas, né? Vou num brinquedo ali no barco Viking, mas eu nunca fui nesse brinquedo. Então é normal esse frio na barriga e que a partir do momento que você passa pela sua primeira experiência, você vai ver que com o conhecimento, se você não tivesse conhecimento, a coisa ia ser diferente, mas com o conhecimento que você já adquiriu aí, vai ser muito mais simples do que você vai imaginar. E eu vou estar junto ali com você, a gente vai estar juntos ali com o grupo para passar por isso juntos com muito carinho, com muito respeito, com muita motivação ali para não deixar realmente ninguém desanimar. E obrigada por esse feedback maravilhoso, obrigada pelas perguntas, foi muito produtiva também a mentoria de hoje, fico muito feliz e novamente te parabenizo aí pelo seu comprometimento, que você já tem isso aí de natureza, tá? Por tudo que você me contou aqui na mentoria de hoje, não tenho dúvida nenhuma que logo, logo a gente vai marcar de novo, mas para você compartilhar resultados aqui comigo. Sim. Ai, sim, certeza. Então tá, muito obrigada, professora. E a gente, então, continua falando ainda. Isso, a gente vai se falando. Samanta, um ótimo feriado para você, um beijão, viu? Beijão, tchau, tchau. Tchau.